Nesse vídeo eu vou dividir com vocês a estratégia que eu acho que foi a principal, a melhor de todas, para que eu conseguisse chegar aos 40 anos com 15% de gordura. Eu sou a Paula Goulart, meu Instagram é o Fit com Chocolate. Nesses canais eu divido a minha trajetória em busca de secar, que é o que eu vou falar nesse vídeo, em busca do aumento da massa muscular, do aumento do metabolismo, de tudo que vem junto desse processo quando ele é bem feito e efetivo. Todo mundo fala em secar, todo mundo quer ter esse corpo que a gente vê aí, esses braços que a gente vê das atletas. A gente quer, hoje em dia, não só ser magra, mas ficar com os músculos aparentes. A gente quer perder gordura, principalmente, né? Quer perder barriga. Esse é o desejo, né? É a questão de todo mundo. E eu acho que pouco se fala sobre uma estratégia super importante, que é o que eu vou falar nesse vídeo, que é dividir as fases, dividir as etapas desse processo. Quem já treina um tempo, quem estuda essa questão, quem se interessa por esse tema, sabe que o ganho de massa muscular, ele é um processo de construção. Ele requer um trabalho, né, como se construir uma parede. Você não pode ter só as pessoas trabalhando se você não tiver tijolo. Se você só tiver tijolo, não tiver as pessoas trabalhando, a parede também não fica pronta. Então ele requer essas duas coisas, que o trabalho seja feito naquele sentido e que a matéria-prima esteja lá. E o processo de perda de gordura, ele é um processo de consumir algo que está pronto. Então, usando a mesma analogia da parede, é como se a nossa gordura corporal fosse um muro inteiro e a gente quer acabar aquele processo com esse muro sendo consumido, né? Metade do muro a gente perdeu gordura. Então, como a gente pode ver, os processos são antagônicos. Um processo é de construção, o outro é de consumo, né, digamos assim, de queda, de redução. E entender isso é muito importante porque quando a gente chega num nutricionista e fala que a gente quer emagrecer, a maioria deles, na minha experiência, não separa essas fases, não explica pra gente que primeiro vai ser um objetivo, depois vai ser outro objetivo. Eu gravei um vídeo só contando a minha história, contando como que eu tinha tropeçado por muitos anos, como que eu cheguei no médico que me falou que eu tava na contramão. E a minha grande descoberta nessa história toda foi que para eu emagrecer de verdade, eu tinha que ter um metabolismo robusto e isso dependia de massa muscular. E a mesma coisa é sobre o processo de secar. Quando a gente quer perder gordura, e principalmente quando a gente pensa nesse ideal hoje em dia mais seco, que não é exatamente alguém muito magro, mas sim alguém com os músculos levemente aparentes, a gente esquece de pensar que a construção dessa massa muscular, ou para ficar aparente para quem quiser, ou para ser o motor dessa queima de gordura, ela é importante. E como eu falei no começo desse vídeo, os dois processos eles são antagônicos. Então, o que foi a principal descoberta? Que a construção dessa massa muscular, ela seria o motor da história de secar. Ela seria como se fosse uma máquina mesmo, né? A gente pode fazer uma coisa manualmente e pode usar uma máquina. E quando a gente constrói massa muscular, a gente realmente constrói uma máquina que vai nos ajudar no processo de perda de gordura, de consumo dessa gordura. Então, como é que foi o processo que eu passei com esse nutricionista, que separa as fases, que pela primeira vez me falou que a gente não ia poder ficar eternamente num processo de secar, porque eu ia ter um limite, porque eu não tinha muita massa muscular, e que a gente eventualmente ia ter que virar o jogo e ir para um processo de ganhar massa muscular. Ele me mostrou de uma forma muito prática, muito clara, como é que esse processo acontece. Então eu vou contar um pouquinho como foi essa experiência minha com ele. Eu cheguei lá falando o que eu sempre falei para todos os nutricionistas que eu tinha ido até lá. Eu quero emagrecer, eu quero secar, eu quero aumentar o meu metabolismo. E ele falou, ok. Eu falei, olha, eu não tô preparada para ir para um processo de ganhar massa muscular agora. Eu acho que se você me colocar aí numa dieta hipercalórica para eu ganhar peso, ganhar massa muscular, eu não vou me sentir bem. Ele falou, tudo bem, vamos começar com o processo de secar. E aí a gente foi uma coisa que eu já achei bastante interessante, que ele mudou muito a minha vida desde aí, que foi inserir o exercício aeróbico de uma forma muito mais intensa, mais presente na minha vida. O que ele fala, assim? Eu tinha ido a várias nutris que tentavam me fazer comer menos para tentar gerar o déficit calórico. O Ari, que é esse nutricionista que pela primeira vez separou as fases de ganhar e perder, ele me fez entender que o déficit calórico ele ia ser muito mais fácil de ser gerado se eu aumentasse o meu gasto calórico. Então, se eu colocasse o cardio como algo do meu hábito mesmo, algo sempre presente, eu
poderia gerar um déficit calórico com muito mais tranquilidade. Se eu tenho os meus extras e se eles giram ali em torno de 1.000 calorias por semana, 2.000 calorias por semana, se eu tivesse um exercício aeróbico frequente, intenso, bem feito, que me gerasse aí 2.000 calorias gastas de forma extra por semana ou 3.000, eu ia ter muito mais facilidade de gerar esse déficit calórico. Então foi a primeira coisa que a gente fez, que foi bastante interessante, e eu já vi que tinha a ver com quem entendia de um processo focado em perder gordura, né? Separado de ganhar massa muscular. Então uma coisa eu já percebi aí e já comecei a fazer diferente, que foi introduzir o exercício aeróbico bem feito, intenso, na minha rotina. Então a comida não foi reduzida nem de forma muito expressiva e nem de forma brusca, porque o que me ajudava a gerar esse déficit calórico era o aeróbico. Então, primeira descoberta foi o processo de secar, que eu vivia tentando de uma forma difícil, que era reduzindo demais a ingestão calórica, tentando reduzir, porque eu nunca consegui. Ele trocou por um processo de não reduzir tanto a ingestão calórica, reduzir de forma muito lenta, mas nunca chegando a níveis assim baixíssimos, e além disso, colocando o cardio, ou seja, né, você tá aqui o meu consumo e tá aqui a minha ingestão calórica. Ao invés de tentar fazer isso aqui demais, a gente fez assim, né, eles estavam aqui, eu subia aqui e descia aqui um pouquinho. Então eu crio esse espaço aumentando o meu gasto calórico, não só reduzindo a minha ingestão. E o que foi interessante? A gente chegou em um certo limite. Eu cheguei no Ari, eu tava com 24% de gordura, cheguei nessa primeira fase a 16. E aí a gente tentou apertar um pouquinho mais, diminuir a ingestão calórica e aumentar o cardio, e o corpo respondeu de uma forma oposta. Eu ganhei gordura, fui para 17%. Aí ele falou, olha, não tá funcionando mais. Você chegou no limite que o seu corpo, a sua máquina, com a quantidade de massa muscular que você tem, te permite. Então, vamos virar o processo. Tá na hora da gente começar a construir massa muscular. Não adianta mais a gente insistir em secar porque o corpo não tá respondendo mais. A gente tem que fortalecer essa máquina para então voltar e tentar queimar mais gordura, diminuir mais esse percentual. E eu acreditei nele. A gente foi para um salto, a gente deu uma virada, que é aquela história, saímos do consumo da parede para a construção de uma outra parede, né? Que é, saímos do processo de secar para o processo de ganhar massa muscular. E eu confiei, e a gente foi, e o processo de ganhar massa muscular, você faz uma dieta hipercalórica, você tem que consumir mais do que você gasta. Então, pela primeira vez eu tinha essa tarefa na minha vida, eu sempre tive uma tarefa oposta de tentar consumir menos do que eu gasto. Pela primeira vez eu tinha uma tarefa oposta. E ele tem que ser muito bem acompanhado, porque ele tem que ser lento, tem que ser acompanhado do cardio, muito bem feito, da mesma maneira, de um exercício de força muito bem feito, da mesma maneira. E a comida também é um hipercalórico vigiado. A gente come muito carboidrato, muita proteína, pouca gordura, mínima gordura, igual no processo de secar. Então a gente fez por 4 meses, foi um processo mesmo em que eu confiei muito nele, porque eu nunca tinha tido coragem de fazer isso. O processo ele tem que ser lento para que você ganhe o mínimo de gordura nesse processo, né? Claro que a gente nunca consegue ganhar só massa muscular. A gente ganha gordura também, mas a intenção é que ganhe o mínimo possível. Então, a gente foi para esse processo e eu ganhei alguns quilos de massa muscular, pouco de gordura. E aí, quando já tava assim, bom para mim, eu já tava num limite ali de ganho, de como eu tava me sentindo, eu pedi para ele pra gente virar. E o resultado foi muito legal, porque a gente, se naquele processo anterior a gente tinha chegado a 16.3, nesse processo novo, já com uma máquina mais robusta, eu ganhei massa muscular, então eu fortaleci essa máquina, a máquina que queima a gordura tava melhor e mais potente. Com essa máquina mais potente, que é a massa muscular, eu consegui descer mais do que no processo anterior e cheguei a 14,8%. Então, eu entendi que esse processo, que separar
separar as fases é essencial. Eu acho que para quem treina há um tempo, procurar um nutri que saiba fazer isso, que você confie e que entenda disso é fundamental. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, mostrar para vocês esses números, esses gráficos. Se você acha que você está estagnado, não perde gordura mais, não sabe o que fazer, procure um nutri que te faça entender a importância de separar as fases e que te faça ir também de vez em quando em algumas etapas para uma etapa de ganho de massa muscular. Até o próximo vídeo.